Tânia para 4 de Tevet. Começamos o 7º capítulo do Tânia. A gente estava explicando sobre o outro lado, não o lado da Kedushá, que são as klipot, as cascas, as impurezas. O outro lado, tudo que não é da Kedushá, é chamado de Sitra Achra. O outro lado não é uma coisa boa. Só que a gente falou que nas klipot, nessas cascas que ocultam a luz divina, tem 2 níveis. Existe Shalosh Klipot Atmeot, 3 cascas impuras totalmente, foi o que a gente falou no final do capítulo passado. E agora no capítulo 7 a gente vai analisar a Klipá Noga. Klipá Noga, a tradução literal seria casca-luz. Quer dizer, ao mesmo tempo ela oculta a luz, ao mesmo tempo tem uma luz dentro dela, tem um potencial de ser usada para o bem. Então o Tânia começa falando para a gente que a alma vital, a alma animal que todo judeu tem, que vem da Klipá, que vitaliza o sangue, que faz a pessoa viver, e as almas dos animais puros, dos peixes puros, de todas as coisas que são permitidas de usar, de se alimentar, etc. E assim também todos o pensamento, fala e ação de atos que não são nem mitzvah e nem haverá, e nem pecado. Não é uma mitzvah, uma coisa que é do chá da santidade, mas também não são pecados, chamados de reshut, coisas que são permitidas. Só que a pessoa não fez com intenção para Deus, ou que para que depois ele vai estudar melhor, para servir a Deus melhor, como a gente estudou no capítulo passado, e sim fez aquilo só pelo prazer. Então, quando a gente faz qualquer coisa desse mundo físico só pelo prazer, não pensando numa intenção de servir a Deus melhor, de fazer alguma coisa, estou trabalhando para poder sustentar minha família, para poder cumprir as mitzvot, para poder fazer outras coisas, então isso tudo recebe da Klipá Noga, recebe da casca neutra, entre aspas. Se ela é uma casca, já mostra que é uma coisa ruim, ela já oculta a luz. A gente chama ela de neutra porque ela tem a possibilidade de ser usada para o bem, como a gente já vai falar. Interessante, por que uma coisa que ela é permitida, ela é chamada de casca, de ocultação sob a luz divina, de impureza? Se ela é permitida e eu posso usar aquilo para coisa boa, vou dar um exemplo. Qualquer comida, kasher, só que eu posso usar aquilo para comer por prazer, eu posso usar para uma mesa de Shabbat, fazer uma mitzvah, ou ajudar alguém, assim por diante. Então, aquele mesmo frango pode ser ruim ou pode ser bom. Então, por que eu chamo ele de klipá, de casca? Na verdade é o seguinte, Deus criou o mundo. Deus criou o mundo do zero. Então, era para ser que o mundo todo era nulo para Deus. A gente depende dele. Toda a existência do mundo é baseada nele. Então, como pode ser que o mundo chega a um ponto de poder escolher contra Deus? Isso já é uma ocultação. E a maioria dos objetos do nosso mundo são Klipá Noga, são dessa casca neutra que pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas isso já é uma ocultação. Quer dizer, já podemos ir contra o rei que criou o nosso mundo, já é uma ocultação. Já é Klipá. Mas ela tem uma noga, tem luz dentro dela, tem a possibilidade de ser elevado. Então, esse mundo aqui, que ele é chamado Ruboque Colorá, ele é chamado mundo da ação, chamado que a maioria é mal. Quer dizer, a chance, é verdade que tem os 2 lados, mas a chance de ir para o outro lado é muito grande. Né? Tem um pouquinho de bom misturado nessa Klipá. Quando a gente usa com a boa intenção, aí realmente a gente usa o lado bom, o lado positivo desse lado que é chamado de neutro, entre aspas. Assim como a nossa alma animal, a gente estudou no primeiro capítulo do Tânia, que a alma animal ela tem elementos ruins de raiva, de preguiça, de tristeza e outras coisas. Só que a gente falou que a alma animal do judeu também tem piedade, bondade, algumas coisas boas. Então tem um pouquinho de coisa boa porque ela vem da Klipá Noga. Na verdade, essa Klipá, essa casca de Noga, ela é intermediária entre a Kedushá, a santidade pura, e as 3 cascas impuras que a gente estudou no capítulo passado, que são totalmente impuras, que não tem solução, que não tem jeito nenhum. Por que ela é intermediária? Porque essa Klipá Noga, às vezes ela vai se elevar e se englobar na Kedushá, na santidade, e às vezes, ao contrário, ela vai descer, se rebaixar e ficar na impureza total. É aquele exemplo que a gente estava falando antes. Se a pessoa usou por prazer ou de uma maneira errada, então aquilo que era permitido acabou indo para o lado impuro. Se a pessoa usar para coisa boa, então aquilo vai se refinar e vai subir para Kedushá. Por exemplo, diz o Tânia para a gente, tinha sábios da Guemará que não respondiam pergunta se ele não tivesse comido carne naquele dia.
porque a carne dava uma consciência mais forte para ele conseguir estudar, para ele conseguir entender, aí responder melhor. Tânia fala, por exemplo, que Rava contava uma piada, uma curiosidade para os seus alunos antes de começar o estudo, exatamente para chamar a atenção. Toda a intenção daquela curiosidade, daquela piada, era só para eles prestarem atenção melhor na aula de Torá. Então é algo permitido, está sendo usado com intenção boa. E o Tânia fala uma frase muito forte: quando a gente usa as coisas naturais do mundo, as coisas que são permitidas, usa com uma boa intenção, para uma mesa de Shabbat, para estudar melhor, para cumprir a mitzvah de ter prazer no Shabbat, no Yom Tov, então aquilo se eleva kaolá vekakorban, como um sacrifício para Deus. Na verdade, olá é aquele sacrifício que é queimado todo para Deus, que eu nem me aproveito dele, nem como uma parte da carne. Esse é o chamado sacrifício de olá. Então, quando a gente usa o natural desse mundo para Hashem, isso aqui é tão refinado, isso sobe tanto como um korban que é entregue totalmente para Deus.